Um assunto que vem abalando o mundo é a questão da cidadania. Não só por causa do Donald Trump, que está reajustando a questão da imigração dentro dos Estados Unidos, em razão da legalidade e ilegalidade do estrangeiro dentro do país, mas também no resto do mundo. Portugal e Itália, principalmente a Itália, mudaram suas regras. E essas regras na Itália foram mudadas por uma questão através de decreto, enfim, várias questões aqui que nós vamos conversar no dia de hoje. Eu vou conversar com a doutora Aline, que já veio aqui, nós falamos, na verdade, comentamos o que poderia estar acontecendo e agora se reconcretizou. Prazer tê-la aqui, Aline. Prazer é meu, Serginho, grande prazer estar. Já adiantamos lá atrás, numa outra entrevista, sobre toda essa movimentação. Não é só Europa, Estados Unidos, é uma movimentação mundial de alteração de regras, tanto de cidadania quanto das questões de estrangeiros. E todas essas regras visam coibir a ilegalidade. O importante é isso, porque tem muitas pessoas ilegais, estamos vendo aí muitos brasileiros sendo deportados, não só brasileiros. Então a questão desses países é coibir a ilegalidade por uma questão de segurança nacional mesmo. Vamos falar geograficamente, vamos começar pela Itália. A Itália, houve uma alteração no governo, um governo que entrou, seguiu uma política, e aí a gente vai falar muito de ideologia, mas seguiu uma política, assim, de uma questão até meio assimétrica do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles têm a mesma tendência e eles simplesmente, através de decreto, o executivo não colocaram, expuseram ao parlamento a questão e alteraram as regras que só quem poderia ser filho de italiano, nem neto de italiano. Filhos e netos. Filhos e netos, apenas filhos e netos poderiam conseguir a cidadania e, consequentemente, o passaporte. Isso ainda tem chovendo ações agora nos tribunais italianos sobre inconstitucionalidade e isso afeta uma grande parte de brasileiros, não é? Muitas. Hoje no Brasil nós somos 30 milhões de descendentes de italiano. Pondo isso numa porcentagem, dizer que 15% da população brasileira descende de italianos, isso sem contar outros europeus. Mas essa questão toda do decreto inconstitucional, é importante dizer, um decreto não tem a possibilidade de alterar a Constituição, que a Constituição italiana garante o direito sanguíneo, não só a italiana, a Constituição europeia em geral. Eles levam em conta o critério sanguíneo. Se você tem o sangue, como o Serginho tem o sangue italiano, ele é considerado italiano, eu também tenho. Basta apenas um ato de vontade para você ter essa cidadania reconhecida. E esse decreto veio abalar o mundo jurídico. O importante dizer que ainda há possibilidade de obter a cidadania. O que foi coibido é a informalidade, aquelas questões de cidadania via administrativa, que a pessoa tirava essa cidadania via consulado, está bloqueado sim, hoje em dia só filhos e netos podem dar entrada via consulado, e a cidadania via administrativa, que era aquela que a pessoa ia até a Itália, residia e obtinha a cidadania. Então o que o decreto coibiu é a informalidade. Hoje só tem um viés em que você pode pedir a sua cidadania em qualquer grau, tendo em vista a inconstitucionalidade, que é a cidadania via judicial. Sim, isso é importante, principalmente porque a lei italiana, a lei brasileira também se espelha no código de processo italiano, né? Estudei isso na faculdade, inclusive, também. E a lei não pode desfavorecer o réu, a lei anterior não pode desfavorecer o réu. Então, muitas das pessoas que protocolaram as suas ações judiciais anterior a esse decreto, elas têm o seu direito garantido, melhor dizendo. Seu direito garantido, onde ele tem que ser respeitado e o processo vai livremente até essas questões serem dirimidas, mas isso está anterior à lei, né? Então... eu vou mais além, porque as pessoas que deram entrada porque a internet vai dizendo muitas coisas que são inverdades e não condizem com a realidade fática. As pessoas que deram entrada no processo antes do decreto, que foi dia 28 de março de 2025, que pegou todo mundo de surpresa, porque não era nada esperado, estão com seu direito garantido. E aquelas que não deram entrada nos seus pedidos estão com seu direito garantido também, porque há uma Constituição, há que ser seguida. Então, esse decreto é totalmente inconstitucional contra os direitos adquiridos, que milhares de anos
é garantido. Então, o que alterou com isso? Somente os pedidos via judicial. E o que é necessário? Um corpo jurídico preparado, porque é uma atualização nos termos. Antes, quando você entrava com o processo via judicial, era um processo baseado nas filas do consulado, que a pessoa dava entrada no seu pedido de cidadania e ficava 13 anos até obter a cidadania. Agora mudou-se os termos da ação. Ao invés da mora consular, mudou-se pela inconstitucionalidade. Então foram os termos. Então você precisa estar bem assessorado, com o corpo jurídico preparado para essa mudança, mas assim ainda garantido o seu direito de cidadania. Por isso nunca deixe de consultar um advogado, porque você pode estar perdido se você... às vezes a consulta, provavelmente a internet, ela não é ampla. Tem coisas que estão incluídas na lei ainda para que um especialista que consegue ter uma visão muito mais ampla do que acontece. Então isso aí, como a Aline ela bem colocou, você não pode ficar desesperado para aqueles que ainda têm o seu direito sanguíneo, né? Garantido, é o direito sanguíneo. Mas assim, fora isso que não está sendo dito, criou-se um pânico com a criação do decreto. Fora isso, a Itália está preparando uma lei, que logo mais vai ter, e aí sim eles vão conseguir alterar a Constituição. E aí não vai ter mais jeito. Enquanto isso, baseado no decreto, há inconstitucionalidade. Mas Portugal já está também dando sinais de que vai alterar a lei. Nos últimos anos cresceu muito o número de pedidos de cidadania. Pós-pandemia, se a gente for levantar os números, triplicaram esses pedidos. E começou a gerar uma reação mundial sobre isso. Por que tantas pessoas querem a cidadania? E por isso estamos tendo todo esse cenário político atualmente. Portugal é um assunto mais delicado, espinhoso, muito em razão da reciprocidade entre os países, e não só aqui, como também os países africanos, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, iam muitos imigrantes e que também falavam português, então você teve uma migração grande para esse país. E de momento, Portugal vive sempre uma gangorra econômica, né? Então tem momentos que eles até abriram, davam a cidadania se comprasse um imóvel lá, para impulsionar a economia, e agora há um choque cultural até em Portugal, com brasileiros e com outras nacionalidades. Então, eu acho que deve ser um tema que vai gerar muitos debates lá, porque você já percebe uma briga interna no país sobre isso, né? Já Portugal e Espanha, que também abriu os pedidos de cidadania, já vai começar a fechar agora em outubro. É o que eu falo, quem tem o direito, garanta o seu direito, porque vai sim haver uma diminuição. Como você falou, antigamente Portugal permitia a questão de cidadania por compra de imóveis. A Itália mesmo, ela fomentou muito essa questão de cidadania, porque tinham cidades na Itália que iam ser extintas se não tivesse descendentes de italiano que optassem pela cidadania. Ou seja, a gente vê uma questão mais de favorecimento para a própria Europa, quando é necessário, e tudo isso gera uma revolta, não só no Brasil, estamos falando de Brasil, mas muitos italianos, muitos portugueses ao redor do mundo. Então é uma movimentação, uma briga judicial, uma briga de muitos, como que diz, revoltos que estavam saindo às ruas para tentar bloquear essas alterações legais. Mas não se esquece que aqui, por exemplo, no Brasil, foi um lugar que recebeu todos. Muita gente. Aí você teve muito. Só uma questão, olha, na guerra da Angola, muitos jovens que não queriam ser alistados vieram para cá, para o Brasil, porque teve guerra e tudo mais. Enfim, a Itália, no começo do século XIX, muita migração para cá porque passavam fome. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, ao longo do Brasil é um país que recebeu muita gente. E aí a gente teve esse problema, tem um problema sério com relação a essas questões, né? Porque muitos imigrantes vieram para cá, lá saíram da sua terra porque não tinham condições e aí vieram para cá e os seus descendentes não têm direito a... Essa é a justificativa de muitas manifestações, principalmente no Brasil. O Brasil foi um dos maiores berços. Se você for pegar... A gente fala muito de Europa, mas se você for pegar japoneses,
a maior parte dos japoneses fora do Japão, a maior colônia japonesa fora do Japão é no Brasil. Até estava um fato que estávamos semana passada verificando, no entanto que o pastel que veio, que era da China, o primeiro pastel criado no Brasil foi em Santos, assim, é algo muito significativo para você ver como essas pessoas eram recebidas em Santos. Chineses, japoneses, italianos, que foram muitos para o interior de São Paulo, os alemães para o sul do país, espanhóis também por aqui, e agora nós que recebemos tão bem esses estrangeiros, hoje estamos sofrendo essa discriminação fora do Brasil. Tem que lembrar que todos têm que respeitar as leis internas dos países. Naturalmente, essa bagunça de você se migrar para o país sem estar legal é algo realmente que os países não têm que aceitar, mas não colocar um muro se a pessoa tem direito, e é o que está acontecendo, e nós sabemos a razão. A xenofobia é um ponto crucial dessa discussão também, principalmente no caso da Itália hoje, e Portugal também, por incrível que pareça, nós tendo situações, lógico que não são todos os portugueses, mas tem ali uma gama, uma malta, como eles falam, que querem realmente, estão incomodados com isso. Então, isso aqui a gente não pode disfarçar o que acontece, e essas questões aí acabam sempre girando em termos de xenofobia. Por exemplo, só um detalhe, o Airbnb em Barcelona foi vetado, acabou porque há um número de turistas enormes e os espanhóis, os catalães não têm ali não conseguem alugar imóvel, não conseguem comprar, porque os turistas tomam, às vezes alugam o ano inteiro, e as pessoas estão tendo dificuldade dos preços muito altos, quer dizer, você tem toda está tudo desconforme, então essas questões têm que ser analisadas, são várias questões aí que têm que ser colocadas, prós e contras à migração e regularização. Mas a gente cruzando ali o Atlântico, indo em direção aos Estados Unidos, aí é uma outra questão também, mas bem complexa, né? Estados Unidos também, o Trump, e não adianta, os países mundialmente ainda seguem o espelho dos Estados Unidos. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos, você pode verificar que vai acontecer na Europa, posteriormente no Brasil. E o Trump está aí numa linha muito dura contra os imigrantes, pagou até um valor para aqueles que estivessem ilegais pudessem retornar ao seu país. E agora toda essa questão de cidadania também, porque existe o Green Card, a cidadania americana. E as filas, hoje em dia, os consulados do Rio de Janeiro são os únicos que fazem entrevista para a questão de Green Card. Estamos aí com uma fila de espera também bloqueada há um tempo, tendo em vista toda essa questão também americana. Então, como podemos ver, é um cenário assim mundial em todos os países, essa questão toda, seja os Estados Unidos, não só dos ilegais, como também de quem tem o direito do Green Card, está aí com essas filas consulares bloqueadas. Essa questão americana, você tem várias teorias, né? E uma das conspirações é uma que eu ouvi outro dia, eu fiquei pensando, mas depois refletindo, há uma ideia realmente também de você tirar um tipo de mão de obra que faz, mas o Trump está dando um passo atrás, porque ele fala no setor alimentício, agricultura, ele deu um passo atrás, não quer ampliar, está ficando mais para os estudantes. Há uma questão também de até mão de obra, que tem aí, nós temos a Tesla, e temos robôs entrando no mercado, fala, olha, não precisamos de imigrantes porque nós temos um robô aqui, e o Musk vai calar, quer dizer, poderia ser questões de filme, mas são questões que estão batendo a porta, e cada vídeo que você recebe de um robô fazendo alguma coisa... Dá até medo, né? Você tem até medo e começa a repensar, mas o custo do robô pelo imigrante, quer dizer... Mas é uma questão, eu acho que... E aí até pergunto, você que mexe com essas questões ligadas, você entende, por exemplo, Itália e Portugal, ela tem um fim, os Estados Unidos tem outro, são questões ideológicas ou questões de controle mesmo? Olha, eu acho que a questão dos Estados Unidos, eu acredito muito que seja uma questão de controle. É um país muito, por diversos fatores, né? Essa questão de segurança nacional. A Europa também é uma questão de segurança nacional, mas hoje nós estamos vendo também
é uma mistura de tudo, de controle racial, porque eles não, como a França foi tomada por muitos imigrantes, aquela questão toda das colônias, então desconfigurou muito essa questão populacional da Europa. Hoje você vai para a França, tem diversas etnias, por isso inclusive que a Inglaterra, que é um dos países mais fechados da Europa, saiu da zona da União Europeia há um bom tempo já. Então tem essa questão também racial, a questão de xenofobia. Essa questão toda realmente é o que o mundo está passando, né? É um reflexo e reflexo isso na cidadania, nas questões de cidadania. Eu tenho que esperar para ver como vai ficar e aí daqui 2 anos passa, muda o governo e abre de novo. E abre de novo tudo e tu precisa ver qual é Por isso que às vezes eu penso que é uma questão que mistura mesmo o controle com a ideologia, a questão... e aí você mistura tudo. Porque eu lembro quando eu estudei, isso há mais de 25 anos, lá na Europa e tal, havia uma política forte contra a xenofobia, justamente por causa da integração econômica, por receber os países da zona do euro que entravam livremente, sem um obstáculo atrás, com um contrato de trabalho, algum prestador de serviço, um contrato, e aí colocava assim, não pode, política contra a xenofobia era clara, porque vinha etnias, ainda que fosse dentro da Europa, distintas, e aí, ainda mais com o alargamento do bloco. Mas eu acredito que tudo isso aí se coloca num balaio e daqui 1 ano, 2 anos... Você falou muito bem, isso é uma questão muito mais política, talvez. Política do que realmente... Hoje são umas regras, daqui a pouco alteram-se todas as regras e quem tem o sangue e o direito fica ali no meio do caminho. Qual é o governo que vai liberar ou permitir? É exatamente isso. E para finalizar, porque a gente aqui bate um papo sobre tudo, tenta abordar dentro de um aspecto de cidadania aqui, várias questões. E aí nunca a gente não pode fugir de uma questão, são as questões de extradição que estão batendo na nossa porta e que faz parte do nosso mundo jurídico. São extradições, tivemos jogador de futebol onde não havia tratado, cumpriu pena com uma condenação fora, e nós temos aí uma deputada também que foi condenada e vai para outro país achando que está garantida e as coisas também não são bem por aí, fugindo da questão ideológica que está certo ou errado dentro, mas há uma condenação e aí você tem problemas, né? Exatamente, porque ter um passaporte, lógico, que te garante muitas coisas, inclusive você receber um asilo em outro país, mas tem toda uma questão política ligada a esse fato e não é apenas um refúgio, né? É mais que isso, é um patrimônio, mas muitas pessoas, infelizmente, ainda utilizam para o lado que não é tão legal essa questão da cidadania. Nós olhamos aqui a questão técnica de, olha, eu posso ir embora que não vai acontecer nada comigo, porque antigamente o Ronald Biggs assaltou o trem e veio morar no Brasil a vida toda, mas acabou indo morrer na Inglaterra. Mas, de qualquer maneira, o mundo também hoje ele se comunica muito rápido e outrora não. Então, o cara vinha pra cá, o cara mudava a cara, morava no interior do Mengele e morreu em Bertioga. E depois de fugiu do Paraguai para o Brasil, morou em uns diversos lugares e foi morrer na Bertioga. E foi um médico nazista e nunca foi extraditado, nunca encontrou ele aqui no Brasil. Então, antigamente era mais difícil e hoje em dia a comunicação é maior. Então, se você está, ainda que você seja um cidadão italiano, se você está condenado, está na Interpol, dificilmente. Hoje os passaportes são digitais. A Apple mesmo, há 2, 3 semanas atrás, lançou agora que vai ter o passaporte digital da Apple. Não sei se vocês acompanharam. Então, essa questão digital é muito rápida. A questão de comunicação, né? Antigamente não tinha essa questão. Hoje você está aqui, a pessoa está tirando foto de você e sua foto já está lá em outro país. Então, a comunicação é muito rápida, tendo em vista todas essas questões de inteligência artificial, toda a atualização cibernética, vamos dizer assim. É complexo até esse caso aí da Itália, porque a Itália está mudando as suas regras. E por isso mesmo que eu acho que a situação acaba sendo tecnicamente deportação por causa ou cumprimento da pena na Itália, como fez o Brasil com o caso do jogador, do Robinho,
do ex-jogador. Quer dizer, vamos aguardar aí. Vamos aguardar os próximos capítulos. E da própria questão da cidadania. Pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, precisa ver os mandatos, quanto tempo terminam. É verdade. Uma regra que a gente está falando aqui hoje, em junho, daqui 2 meses pode não valer mais. Então está muito rápido essas questões de atualização. Mas assim, pode ficar tranquilo, não precisa gerar pânico. Quem tem o sangue italiano ainda tem garantido esse direito até a alteração efetiva da Constituição italiana. Tem essa alteração, aí já não será mais possível. Mas hoje, com base no decreto, há juízes já julgando contrariamente ao decreto. Então, fiquem tranquilos. E até mudar a Constituição também não é fácil, como a regra do Brasil, quer dizer, mas pode ser que em 1 ano passam a manutenção isso, e a questão de Portugal também ficar de olho as pessoas que têm, porque tem muita gente que está ilegal também em Portugal e vai ser deportado daqui a pouco, pelo jeito não vai ter muito... Já são 5 mil brasileiros ilegais em Portugal, porque antigamente Portugal permitia a questão de manifestação de interesse, você ia até Portugal, turismo alterava o tipo de estadia. E hoje não é mais possível, estamos com 5 mil brasileiros ilegais em Portugal. É um número muito significativo também. E vão ser, provavelmente, também deportados. Eu agradeço a Aline aqui a presença. É um tema que é engraçado, né? Pra te falar a primeira vez, das possibilidades de ir para fora e tudo mais. Você tinha uma entrevista, sempre direcionadas às oportunidades que você tendo, sendo sangue de um descendente sanguíneo de outro país. Você teria oportunidades de estudo, de trabalho. E hoje a gente está aqui falando sobre as restrições e sobre legalidade, né? Sobre legalidade. E ilegalidade. E nós que temos o sangue italiano, temos orgulho de falar, eu tenho o sangue italiano. E vamos manter essa questão do orgulho e que a Itália possa efetivamente bloquear essas questões contra a ilegalidade. Te agradeço pela presença. Obrigada. Já te convidando para uma próxima vez, que certamente nós teremos alguma mudança aqui nos próximos meses aqui. Só me chamar, é um grande prazer sempre estar com você. É um assunto que é gostoso de falar, eu gosto muito de falar sobre questões de cidadania e os nossos direitos. Obrigado.